Olá, meus irmãos e minhas irmãs, de todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Esse é o nosso momento de leitura bíblica. Espero que já esteja aí com a sua Bíblia. Não adianta pedir perdão a Deus e continuar devendo às pessoas. E se a sua espiritualidade está travada por falta de reparação e não por falta de oração. O altar, ele não apaga o que você não consertou. Nesse capítulo, nós vamos tratar de uma verdade confrontadora que existe entre essa relação de ser filho de Deus. Nessa relação, não existe relacionamento saudável com Deus sem responsabilidade nas relações com as pessoas, com o meu próximo. Deus fala com Moisés e orienta sobre pecados que envolvem o engano, a mentira, o prejuízo ao próximo e a apropriação indevida. E aqui vai além de um pedido de perdão. Deus estabelece algo bem claro. Quem errou precisa reparar, restituir e consertar o que foi quebrado. Vamos à nossa leitura? Levítico capítulo 6. O Senhor Deus deu a Moisés essas ordens para o povo de Israel. Para tirar a sua culpa, precisará fazer uma oferta o homem que pecar e ofender a Deus, o Senhor, nos seguintes casos: se for com aquilo que alguém lhe emprestou para guardar, se não devolver o que alguém deixou como garantia de pagamento de uma dívida, se roubar alguma coisa de alguém, se usar de violência contra qualquer pessoa, se jurar que não achou um objeto perdido quando de fato achou, ou se fizer contra alguém qualquer outra coisa parecida com estas. Para ficar livre da sua culpa, quem cometer um desses pecados devolver aquilo que pertence ao outro, ou dar de volta o depósito, ou devolver aquilo que ganhou por meios violentos, ou entregar ao dono o objeto perdido que achou, ou acertar qualquer outra coisa a respeito do qual jurou falso. No dia em que ofereceu o sacrifício para tirar a sua culpa, ele entregará ao outro o valor total daquilo que roubou mais um quinto e oferecerá um carneiro sem defeito, como sacrifício para tirar a sua culpa. O valor do animal será calculado de acordo com a tabela usada no santuário. O sacerdote oferecerá a Deus, o Senhor, o sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e o homem será perdoado de qualquer pecado que tiver cometido. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e a seus filhos as seguintes leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas. A oferta que é completamente queimada precisará ficar no altar a noite toda, e durante esse tempo o fogo do altar deverá ficar aceso. Depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote, vestido com calções de linhos e uma túnica também de linho, tirará as cinzas e as colocará do lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para um lugar puro, fora do acampamento, e o fogo do altar nunca se apagará, deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada e queimará as gorduras das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará no altar, deverá ficar sempre aceso. São essas as leis a respeito das ofertas de cereais. Os sacerdotes apresentarão a Deus o Senhor as ofertas de cereais em frente do altar. Um dos sacerdotes pegará um punhado de farinha com azeite e o incenso que foram misturadas com ela e o queimará no altar para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. O cheiro da oferta é agradável ao Senhor. Os sacerdotes, que são descendentes de Arão, ficarão com o resto da oferta de cereais. Com a farinha da oferta, eles farão pão sem fermento e comerão o pão no lugar sagrado, no pátio da tenda sagrada. Não usarão fermento para fazer este pão.
Essa parte das ofertas de cereais que fica para os sacerdotes pertence a Deus e por isso é muito sagrada, como também são sagradas as ofertas para tirar pecados e as ofertas para tirar culpas. Todos os homens que sejam descendentes de Arão têm para sempre o direito de comer desse pão. É a parte que lhes pertence das ofertas de alimento dadas a Deus, o Senhor. Mas acontecerá uma desgraça a qualquer outra pessoa que tocar nessas ofertas, pois são sagradas. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis a respeito da ordenação dos descendentes de Arão para serem sacerdotes. Quando um sacerdote for ordenado, oferecerá a Deus o Senhor 1 quilo de farinha, como se faz na oferta diária de cereais. Uma metade será oferecida de manhã e a outra metade à tarde. A farinha deverá ser bem misturada com azeite e o pão deverá ser assado numa grelha. Depois o pão será partido em pedaços e o sacerdote o apresentará a Deus como uma oferta de cereais. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Essa é uma lei que vale para sempre. Todo descendente de Arão que servir como grande sacerdote fará a mesma coisa. Essa oferta será completamente queimada como sacrifício a Deus, o Senhor. Nenhuma parte de qualquer oferta de cereais apresentada por um sacerdote poderá ser comida. A oferta toda será queimada. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e aos seus filhos as seguintes leis a respeito da oferta para tirar pecados. O animal usado no sacrifício para tirar pecados deverá ser morto na presença de Deus, o Senhor, no lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados em sacrifício a Deus. Essa oferta é muito sagrada. O sacerdote que ofereceu o animal comerá a carne num lugar sagrado, no pátio da tenda sagrada. Mas acontecerá uma desgraça a qualquer outra pessoa que tocar na carne do animal, pois a oferta é sagrada. Se por acaso cair sangue do animal na roupa de alguém, ela deverá ser lavada no lugar santo. Deverá ser quebrada qualquer panela de barro em que a carne do animal for cozida. Se a carne for cozida numa panela de metal, a panela deverá ser esfregada e lavada com água. Qualquer homem que seja de uma família de sacerdotes poderá comer da carne desse sacrifício. É uma coisa muito sagrada. Se o sangue do animal sacrificado para tirar pecados for levado para dentro da tenda sagrada, a fim de conseguir o perdão de pecados, a carne desse animal não poderá ser comida, mas será toda queimada. E no contexto desse texto, nós vemos que o povo de Israel está em formação, um lugar de formar uma sociedade justa. Deus não queria apenas um povo que cultuasse bem, mas que vivesse corretamente no dia a dia. E aqui nós vemos que a responsabilidade prática que não basta reconhecer, mas é preciso agir, corrigir, restituir, reparar o dano causado ao outro. Aqui vem a integridade, uma forma de viver coerente dentro e fora do altar. A continuidade do fogo no altar deveria estar aceso sempre. E aqui entra uma outra fala poderosa que a reparação trata o externo e o fogo continua no externo e continua também no interno, nessa constância de relacionar-se com Deus. Trazendo para a nossa vida real, eh, você pode pedir perdão, mas às vezes você não muda de atitude, né? Quantas vezes isso acontece na vida do ser humano? Às vezes eu peço perdão por pedir, mas eu não tenho ação. Às vezes eu vou ferir alguém e espero que o tempo vá resolver. Ah, o tempo resolve isso. Nem conserto, nem vou agir para que aquele lugar seja conversado, seja um lugar de recompor, de retribuição.
Evita conversas difíceis porque não quer assumir o erro, ou no nosso falar de hoje é não dar o braço a torcer. Estou errado, mas não quero dizer que estou. E age como se estivesse tudo bem com Deus, mas ignora o que faz ao outro. Isso não fala da relação espiritualidade, porque essa espiritualidade sem prática é uma ilusão. Quando ele traz esses lugares de regulação entre o povo, atitudes de honestidade, de responsabilidade, de retribuição, é para o viver diário. Se errei com alguém, eu preciso ter coragem de reparar. E eu tenho que parar de justificar, né? Às vezes eu erro e começo a trazer justificativa que não vão mudar a minha vida e não vai mudar a vida do outro. Então, nesse lugar é ser honesto. Ser honesto nas relações, mesmo quando for desconfortável. Praticar a coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. Separar um tempo para manter esse lugar de constância na conexão com Deus, porque o fogo aceso continuamente representa isso. Como eu faço isso na prática? É nos relacionamentos não ignorar os danos que eu causo, mas trate esses danos com responsabilidade. Repare os danos, restitua. Na vida emocional, pare de fugir do que precisa ser resolvido. Assenta, resolve, conversa, quantas vezes necessário for, mas resolva. E na fé, entenda que Deus se importa com as suas atitudes dentro e fora da igreja, mais fora ainda do que dentro. E no trabalho, viva com ética, mesmo quando ninguém está vendo. Viva com ética. Traga para o seu coração. Quem repara, cresce. Integridade vale mais que aparência. Deus se move onde há verdade. E o fogo precisa ser alimentado diariamente. A conexão com ele precisa estar sempre em constância. O relacionamento com Deus e com pessoas caminham juntos. E Levítico nos mostra que Deus não separa a espiritualidade da vida prática, é todo um contexto. Não adianta levantar as mãos no altar, abrir os olhos para tudo que está ali, mas fechar para aquilo que precisa ser ajustado fora dele. O que você precisa consertar? Que você já sabe há muito tempo, mas ainda não consertou até hoje. Deus perdoa um coração arrependido, contrito, mas Ele também espera atitudes de viver de forma diferente, fazer diferente. Que Ele te abençoe e te dê esses lugares de retratar, reparar, refazer, reconhecer e resolver, se responsabilizar por aquilo que é seu no dia a dia. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.